Pegando aqui num bocadinho no fio condutor que o Nuno explicou e bem, portanto, nesta perspectiva mais do hardware, hum, eu mudaria um bocadinho aqui o shift para a parte do FM, sendo que de facto tenho uma visão também bastante holística do facility management como um todo. Acho que de facto é um sistema que tem de funcionar bem, nas várias perspectivas para poder criar valor para a organização. E de facto esta questão do IoT veio trazer um bocadinho a capacidade de termos mais informação e com mais informação decidir melhor. Eu vou abordar alguns temas, mais na perspectiva de alguém que também queira implementar o FM, mais do que aquilo que são os casos práticos que o Nuno falou um pouco e que são fáceis de conseguirmos aceder hoje em dia a qualquer uma das questões de output que um sensor ou uma implementação pode acrescentar valor, mas a perspectiva de quais são os pontos-chave que hoje em dia a maior parte das organizações e de quem tem interesse em implementar o IoT deve ter algum cuidado para que realmente o sistema depois funcione. Porque é fácil, como o Nuno disse, e ainda bem que tomaram a iniciativa de simplificar um bocadinho o mercado, entre aspas, porque de facto isso sente-se essa necessidade, eu sinto essa necessidade e partilho e com conversas com colegas noutras empresas, muitas das vezes essa necessidade também existe. Ah, o Nuno acabou por explicar um pouco o que é o IoT. De facto, é a capacidade de nós termos esta agregação de informação sistematizada para podermos receber esses inputs. Do ponto de vista do FM, também para quem nos ouve, dependendo do público que temos na assistência ou que nos irá ver posteriormente, esta também é a forma como eu olho para o FM, portanto, desde a parte da operação, toda a parte da ocupação centralizada nas pessoas, portanto, o centro das pessoas é de facto, o centro do FM são de facto as pessoas, portanto, a junção entre as pessoas, os processos e o edifício. Portanto, é esse sistema que, na minha visão, tende a operar muito bem. A parte da sustentabilidade, cada vez mais o FM tem também aqui um papel importante e o IoT também consegue suportar numa série de fatores esta questão da sustentabilidade nos nossos edifícios e na operação. A parte da informação e tecnologia, a gestão de risco, portanto, o IoT também tem aqui um papel muito relevante, a performance e a qualidade do sistema, depois a visão estratégica daquilo que se pretende implementar, dependendo de cada organização. Portanto, isto é um ponto que já falamos um pouco mais à frente, mas de facto a estratégia tem de ser diferente consoante o modelo de negócio da organização e, obviamente, numa implementação da FM, terá de ser consequentemente diferente a partir dessa diferença da estratégia. A parte financeira, portanto, aqui também um pilar relativamente ao IoT. Depois, numa perspectiva mais macro de real estate, dependendo do portfólio de responsabilidade do facility management, e a parte de toda a de construção e de gestão de projetos e, por fim, a comunicação, que também é algo que é importante e muitas vezes descurado na parte do FM dentro das organizações, quer pelas iniciativas, quer pela gestão de expectativas, é de facto um pilar importante. Portanto, dar aqui um pequeno só, um pequeno contexto na visão do FM, sendo que, de facto, ah, o impacto que a partir daqui o IoT consegue ter, um, eu dividi-o nestes 5 pilares. Portanto, a parte logo inicial de nos conseguirmos antecipar às questões. Portanto, o Nuno falava de alguns sensores, nomeadamente de vibração, portanto, outros de como uma situação em que tenhamos um impacto no equipamento e que com determinada intervenção nós conseguimos, para já, evitar uma paragem, peço desculpa, evitar uma paragem desse equipamento e criar uma situação grave numa linha de produção, por exemplo. A capacidade depois também com essa informação nos adaptarmos, a capacidade de melhorar o sistema de organização e otimizá-lo. Portanto, à medida que nós vamos melhorá-lo de uma forma mais macro, conseguimos, com a análise dos dados que recebemos, tomar decisões mais específicas, mais pontuais, numa fase, numa segunda fase ou numa terceira fase de otimização, e depois a questão da conexão dos sistemas ou dos vários edifícios, se for um caso de um portfólio maior, para poder criar comparações
relativamente a custos, relativamente a consumos energéticos, relativamente a situações que tínhamos intervencionado num determinado edifício e que acabamos depois por acrescentar valor e conseguir defender que de facto é uma intervenção que nos teve determinada rentabilidade. Portanto, tem um impacto muito forte na perspectiva do FM. Eu gostava de partilhar só convosco um pequeno vídeo. ahm, Aqui basicamente uma animação que resume e exemplifica muito bem a forma como um edifício consegue operar. E eu aqui começava por aquele que é o primeiro pilar e que muitas das vezes é descurado quando estamos a pensar em implementar um sistema de IoT, que é a questão da informação, portanto, o Big Data. Ah, esta questão e esta imagem para mim também é muito importante para partilhar convosco, a forma como é muito diferente termos e recebermos de uma série de sensorização ou de sistemas que nós temos implementados no nosso edifício, se formos para uma escala macro, e a forma como nós temos de pensar e a estratégia que temos de implementar para que transformar toda essa informação em conhecimento e em decisão. Portanto, isso é um pilar-chave, sendo que o- a primeira etapa é nós definirmos qual é a missão que queremos para o nosso edifício. Portanto, para a nossa organização, para qual é a cadeia de valor que queremos maximizar. O Nuno falava há pouco relativamente à questão dos sensores, de temperatura, por exemplo, ou outros. ah, Pegando nesse sensor de temperatura, o valor acrescentado de ter um sensor de temperatura numa área de economato é bem distinta do que num data center, por exemplo. E isso é um pequeno detalhe que deve condicionar a forma como pensamos a estratégia para o edifício. Portanto, devemos focar-nos na missão do edifício, qual é a estratégia que pretendemos, para depois poder desenhar e ir ao mercado de uma forma muito mais simples, direcionar o sistema que queremos implementar no nosso edifício. Portanto, este claramente é um dos pontos que, da parte do FM, muitas das vezes, quando existe uma implementação ou vontade de implementar, é de ter informação, portanto, de obter informação, mas mais do que obter a informação, é importante que nós já saibamos processar, que saibamos o que é que queremos procurar nessa informação, o que é importante para nós, para depois conseguirmos ter a capacidade de tomar decisões e decisões boas. Portanto, é importante
que nós tenhamos a percepção que um sistema de IoT do cliente A, ou que o Nuno, por exemplo, implementa na organização dele, pode, ou com grande probabilidade, não será adequado para a minha organização ou para outra empresa, ou eventualmente até dentro da mesma organização para edifícios diferentes. Portanto, isso leva-nos a de facto ter aqui um sistema feito por medida, selecionado por medida, configurado por medida, que começa logo a partir da estratégia e do planeamento. Portanto, esse é de facto o primeiro ponto. Nós definirmos claramente qual é a estratégia da empresa e onde é que vamos tirar valor do FM. Se temos de nos focar numa perspectiva de uma linha de produção e se temos uma linha de produção e o impacto dessa linha parar é enorme e de facto nós temos de sensorizar toda essa linha de produção e numa fase posterior focar-nos em zonas que não têm assim tanto impacto, ou, por outro lado, estamos num ambiente de escritório e não temos uma linha de produção em que o peso da produtividade e do conforto do colaborador é, de facto, aquele que tem mais peso para aquela organização. Portanto, isso condiciona muito a forma e o próprio sistema da IoT que é implementado para um determinado edifício. Depois, o começar pequeno. Há a tendência e somos inundados no mercado por uma série de ofertas e cada vez mais, e bem, ainda bem, mas depois de termos a nossa estratégia implementada, não temos de implementar tudo ao mesmo tempo. Existe muito essa vontade de passar do zero para o 100, em que depois caímos no erro que referi anteriormente, de ter muita informação para processar e não conseguir tirar valor a partir daí, de uma forma quase imediata, que é o que se pretende um, e fasearmos a nossa implementação. Começar de facto com aqueles pontos onde a nossa estratégia nós vemos que tem mais impacto, são mais críticos ou acrescenta mais valor, e a partir daí ir de uma forma segmentada, acrescentando toda a parte, todas as camadas de sensorização que quisermos e também com a capacidade de ter uma equipa que consiga processar essa informação e consiga acrescentar valor à organização a partir daí. Portanto, isto leva-nos para o terceiro, que é focar no valor, portanto, no valor que vamos retirar dessa informação, no valor em que vamos defender para poder criar um business case que passe e que seja aprovado para nós implementarmos esta estratégia. Eu não tinha essa pergunta, que tinha lançado esse desafio, acho que podemos falar um bocadinho no fim sobre isso também. Tenho compreendo perfeitamente e sinto essas dificuldades, mas de facto na parte do IoT nós focamos numa questão de futuro e acho que também conseguimos encontrar ali uma resposta para conseguir justificar esse investimento no passado, mas já falaremos depois no fim na parte de discussão. Ahm, e o último, mas não menos importante, dependendo das organizações, e eu sinto muito isso na organização onde estou, a parte da segurança. Portanto, são sistemas que, por pré-definição, na maioria das vezes trabalham numa cloud, num serviço pago, num FII, em que de facto, do ponto de vista de implementação, há esse conforto, entre aspas, para poder implementar e para poder ter tudo pronto de uma forma muito rápida, mas depois, na perspectiva de segurança interna da empresa, ter essa informação e esses dados numa cloud ou num servidor que esteja fora do âmbito da empresa pode ser um risco e é algo que também tem de ser mitigado, o que traz e carece de atenção neste tema, dependendo das organizações e da informação crítica que queremos tirar destes sistemas de IoT. Depois um ponto que para mim também é importante, portanto nós estamos sensivelmente a 5, 6 anos desde o início daquilo que podemos chamar o IoT, de uma forma que se pretende mais integrada, e é natural que a partir dos próximos 5, 6 anos já tenhamos uma faixa de tempo que seja passível de haver determinados edifícios, determinados sistemas implementados e que careçam também de ser eh, ou eliminados ou retirados de edifícios que são desmantelados ou com esta questão que estamos também hoje a viver motivada pela pandemia, de escritórios que são reduzidos, de áreas que são reduzidas e de facto vai começar a ser necessário que quem implementou pense na forma como todo o ciclo de vida também deve ser tratado em termos de IoT. Portanto, este é um aspecto que eu acho que não é de menosprezar na perspectiva do FM,
Obviamente que olhando um bocadinho aqui com detalhe, numa perspectiva de implementação, na minha opinião, acho que não, mais do que começarmos pequeno em termos do sistema, devemos também criar alguns pilotos em termos de área física. O que é que eu quero dizer com isto? Temos um edifício de 6, 7 pisos, não vamos fazer num piso, vamos fazer num open space. Portanto, vamos fazer numa área de 100, 150 metros quadrados, hum, a sensorização daquele espaço para termos uma prova de conceito, fazer um piloto e depois a partir daí de estar testado, passar para uma fase então de implementação do sistema, eh, ou a larga escala, ou respeitando as fases que tivermos definido para o nosso projeto. A partir daí, a manutenção necessária e os updates relativamente ao sistema. Portanto, isso é importante. Muitas das vezes acabamos por ter um sistema implementado e que depois é consultado pontualmente ou que vamos retirar informação pontualmente e acabamos por não retirar valor desse sistema e mostrar esse valor à nossa organização para poder continuar a automatizar e otimizar os sistemas que temos implementados e, obviamente, otimizar a performance, quer do edifício, quer do próprio sistema. Um, Relativamente à questão que o Nuno referia, dos sensores dos WCs, por exemplo, é algo que de facto não é crítico, mas consegue nos levar e eventualmente a alterar a lógica dos planos que temos preventivos de uma rota de limpeza, por exemplo. Se estivermos a falar num edifício que tenha um open space ou um piso de 200 metros quadrados, não é crítico. Se estivermos a falar de 10 edifícios, se estivermos a falar de 20 mil metros quadrados, isso tem um impacto um, financeiro forte e que também deve ser um dos pontos que vai de encontro àquela pergunta que o Nuno referia do desafio para demonstrar o valor acrescentado que tem de implementar um sistema. E depois a parte de retirar em segurança, aqui o grande aspecto é retirar em segurança toda a parte do IoT. Não esquecer que para as organizações que assim o tenham, há um sistema numa cloud, há um sistema que tem informação da empresa nessa cloud, não basta retirar todos os sensores, até porque não têm cabelagem. Hoje em dia a maior parte deles não tem cabelagem e bem, fazer essa operação na perspectiva do hardware e depois esquecer que existe uma série de informação para ser tratada nessa perspectiva de segurança a nível do software. Portanto, isto acaba por nos levar para aquilo que eu chamo um Smart FM, e aqui o IoT tem um papel fortíssimo relativamente a este aspecto. Um, À direita estão, dentro daqueles primeiros pilares-chave no início da apresentação, os que, na minha opinião, têm um aspecto mais crítico e maior relevo relativamente à sensorização do IoT, quer nas operações, quer na manutenção. A perspectiva da ocupação, cada vez mais, e usando o timing relativamente à questão do Covid, a ocupação dos edifícios, a forma como a operação vai mudar na gestão dos edifícios, seja com um hot desking, seja com a atribuição de lugares fixos, seja com a reserva de determinados espaços para as equipas poderem trabalhar, quem está mais remotamente, poder vir ao escritório, quer pela ocupação de salas de reunião. Portanto, isto numa perspectiva do utilizador do edifício e a capacidade de, ao mesmo tempo, isso nos dar a tal informação, os tais insights, para poder definir, mudar e otimizar o espaço, dependendo da lógica de utilização desse edifício. Numa perspectiva de sustentabilidade, na parte da gestão energética, portanto, da gestão dos consumos, da otimização dos consumos, da redução do CO2, portanto, da pegada ecológica, que é algo que também é muito importante e na organização onde estou também é de facto algo que nós damos muito, muito valor. E por último, por consequência inerente de tudo isso, a parte financeira e do negócio, portanto, nós conseguirmos ter um departamento da FM que consegue ter savings, consegue fazer mais com menos custos, é fundamental hoje em dia. Portanto, esse é o valor acrescentado do FM para uma organização, é conseguir uma otimização da operação com o mínimo custo possível. E aqui à esquerda, um protótipo que nós desenvolvemos por uma equipa na Critical, em que a ideia seria integrar o máximo de sensores num equipamento só, portanto, para não dispersar a nível de quantidades e também para fazer aqui uma prova de conceito, é algo que também estamos ainda a desenvolver. Temos alguns
alguma sensorização já implementada, nomeadamente na parte de temperatura, na parte da AVAC, na parte da gestão do AVAC centralizada, também na parte da gestão energética, portanto, em todos os edifícios, e estamos gradualmente a aumentar o espectro de atuação, sendo que, de facto, a questão da ocupação é, é o ponto seguinte da estratégia, portanto, aquele que vamos abraçar, mas de facto é muito importante deixar claro que na perspectiva do FM eh, conseguimos retirar muito valor na perspectiva da operação e otimização da operação também. Aqui basicamente ahm, reforçar que de facto com esta oferta que nós temos hoje em dia nós conseguimos não só, e como dizia no início o Nuno, a usar o exemplo de ir ao multibanco na perspectiva do utilizador, portanto, o choque de temperatura que sentiu era algo que era evitável, portanto, isso seria algo que não aconteceria na perspectiva do utilizador, mas também na perspectiva da gestão do edifício, todo o custo, que eventualmente aquele AVAC está sempre ligado, porque deverá ter um set point definido para o dia e que eventualmente não desliga à noite, porque por volta daquela hora na banca já deveria estar desligado há algumas horas, mas em ambas as perspectivas do utilizador e da gestão, nós conseguimos aumentar a eficiência e a produtividade. Portanto, quer pela automação dos sistemas, portanto, nós estarmos a coletar informação durante um determinado período e essa informação levar-nos a perceber que devemos eventualmente automatizar ou mudar um set point de um sistema, portanto, a partir de uma informação que estivemos a perceber durante 2, 3 meses, portanto, isso levar-nos a essa conclusão e uma consequência da otimização. A redução dos custos operacionais, portanto, obviamente que vamos reduzir operacionalmente o custo da operação do edifício se tivermos toda a operação otimizada neste nível de detalhe, portanto, quer na perspectiva de uma iluminação de um open space que está desligada a partir do momento em que os colaboradores saem e não desligada a partir das 18 ou 19 horas, portanto, isto somado anualmente tem um impacto muito forte. A eficiência também relativamente à produtividade dos colaboradores. Portanto, este é um pilar também para falarmos eventualmente no fim, né, em relação à pergunta que o Nuno lançou. Portanto, o peso que a produtividade do colaborador tem em cada uma das organizações. Portanto, não é tangível de uma forma clara, mas dependendo do peso que a organização tenha, é claramente algo que no ambiente de escritório, percebermos que temos um nível de CO2 excelente dentro dos parâmetros que se recomendam, é bem diferente do que termos níveis de CO2 elevados e todas as pessoas com dor de cabeça e que não percebem porque é que têm alguma fadiga, e isso claramente é algo que tem impacto numa organização. Depois também a transparência de informação, a capacidade de nós, eventualmente com os utilizadores também, podermos partilhar a informação daquele espaço, naquele momento. Portanto, isso cria alguma ligação entre os colaboradores e entre a forma como se relacionam com o edifício, que eu vejo com muitos bons olhos. E depois a questão também importante da mitigação do risco. Numa perspectiva de FM e numa perspectiva de um FM, numa perspectiva industrial, por exemplo, numa perspectiva hospitalar, a capacidade de nós mitigarmos o risco, de minimizar tempos de paragem, de anular uma situação de ruptura de um determinado equipamento que, consequentemente, possa forçar uma paragem mais prolongada ou um overhead de custos imediatos, avultado. Todos esses fatores têm bastante impacto. Portanto, e esta mitigação do risco é de facto um dos pilares-chave relativamente aos outputs de implementarmos no sistema de FM o IoT.